Boa tarde, gente. Tudo bem? Estava aqui falando com o Senhor e percebendo, né? A gente tem cantado muito, né? Eu tenho você, só tenho você. Quanto mais a gente vai percebendo que a gente só tem o Senhor, né? Às vezes a gente acha que não tem ninguém, mas a gente tem a Ele. Então eu não sei como que tá o seu dia, os seus dias. Você não está sozinho, você tem Ele. E Ele é suficiente. Vamos ler hoje Números capítulo 3, a nomeação dos levitas para o serviço. Esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Tamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor no deserto do Sinai, quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinha filhos, restaram somente Eleazar e Tamar para servir como sacerdote junto com seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles servirão a Arão e a todo o povo no desempenho das funções, na tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Muita gente pergunta, né? O que é ser sacerdote? É representar o povo, é levar diante de Deus as necessidades do povo e trazer de Deus a resposta. Pai, Giana, bora começar essa semana de trabalho ou continuar começando. Versículo 9. Nomeie os levitas como assistentes de Arão e de seus filhos, pois dentre todos os israelitas eles foram designados para esse propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. O Senhor também disse a Moisés: veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substituto de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus, diz o Senhor. Viu porque está chorando? Porque o Senhor nos escolheu como sacerdotes para sermos reis sacerdotes nesse tempo. É uma incumbência muito santa, muito um peso, ao mesmo tempo que é um peso, uma responsabilidade, mas é uma graça, uma alegria em servir ao Senhor, em servir no reino do Senhor como sacerdote. Vamos continuar lendo os registros dos levitas agora, versículo 14 de Números 3, vai dizer: o Senhor falou. Eu amo isso. O Senhor falou, o Senhor está falando hoje, agora à tarde. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai: registre os nomes dos membros da tribo de Levi por famílias e clãs. Faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes de seus descendentes Libine e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes de seus descendentes Mali e Muzi. Esses foram os clãs levitas registrados de acordo com os frutos de suas famílias. Versículo 21. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libine e Simei. Nos clãs gersonitas haviam 7.500 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava ao lado oeste, atrás do tabernáculo. O líder dos clãs gersonitas
era Eliasaf, filho de Lael. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro. Já estou descendo. A tenda com sua cobertura, a cortina da entrada da tenda, as cortinas do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas de todos os objetos relacionados ao seu uso. Os descendentes de Coates eram constituídos dos clãs de Arão, Izar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas havia 8.600 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário. Coisa mais linda, gente. Encarregados de cuidar do santuário, zelar, né? De ser os guardiões da presença, onde carregava a presença do Senhor. Versículo 29. A área designada para seu acampamento ficava no lado sul do tabernáculo. O líder dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios dos santuários, da cortina interna e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era líder principal de todos os levitas e responsável pela supervisão do santuário. Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e Muzi. Nos clãs meraritas havia 6.200 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava ao lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs meraritas, assim isso mesmo, era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das colunas, das bases, de todos os objetos relacionados ao seu uso. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio, por todas as suas bases, estacas e cordas. A área na frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, do lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés, Arão e seus filhos, os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita e se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas conforme a ordem do Senhor, chegaram ao total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. O resgate dos filhos mais velhos. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os filhos mais velhos que há em Israel, de 1 mês de idade para cima, e registre os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substituto dos filhos mais velhos. Isso é lindo, né? De se entender. Dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas, exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número de filhos mais velhos de 1 mês de idade para cima foi 22.273. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas, e tome os animais dos levitas como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem, eu sou o Senhor. O número de filhos mais velhos de Israel excede 273 o número de levitas. Para resgatar o excelente de filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas cada peça. Entregue a prata a Arão e seus filhos como resgate pelo número excedente de filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas. Arrecadou 1.365 peças de pratas, com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e a seus filhos, conforme havia ordenado o Senhor. O Senhor ordena e nós precisamos, sempre que nós estamos falando, cumprir exatamente. Nós vamos orar a Deus. Percebam, mais de 20.000 pessoas cuidando do reino, e todo o povo de Israel incumbido em sustentar, né, toda essa estrutura. O reino de Deus precisa de uma estrutura e precisa de você, que você exerça o seu sacerdócio. Percebam, tinha uns que cuidavam só dos utensílios, outros só da base. Não importa que parte do corpo você esteja, às vezes o que menos aparece, como a palavra diz,
é diante de Deus o mais honroso. Então, trabalhe para o Senhor, ouça o chamado do Senhor e corresponda. Amém? Pai do Senhor, pastor Eduardo, Deus abençoe nossa semana. Vamos orar. Abba, Pai, nós te agradecemos por essa palavra, agradecemos pelo seu chamado ao sacerdócio real, porque o Senhor deu para cada uma, Senhor, uma instrução, algo particular, peculiar, e o Senhor nos capacite para realizar, porque tudo vem do Senhor. Te agradecemos por esse dia e te agradecemos por ter sido escolhidos. Não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. Obrigado, nós te damos graça. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo vá bem. Amanhã a gente está de volta, né? Aqui, para continuarmos lendo a palavra juntos. Deus te abençoe. Até amanhã.